Bom dia, então. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Com tirar dúvida em relação às tarefas propostas, tá? Que eu tinha passado para vocês. Na nossa próxima aula, da semana que vem, nós vamos começar com matéria nova, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu já peguei todas as questões e coloquei aqui num documento e já gabaritado, tá? Só para a gente discutir sobre elas, que fica mais fácil do que ficar analisando. Porque a gente já vê, então, o que está certo, o que está errado, por que está errado, coisa assim. Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão é da Estadual de Londrina, né? Todos os espaços são geográficos porque determinados pelo movimento da sociedade, de produção, mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam de movimentos superficiais e de fundo da sociedade. Uma realidade de funcionamento unitário, um mosaico de relações, de formas, funções e sentidos. O espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia, e a partir dele, conceitos e categorias de análise compõem a relação sociedade-natureza. Olha lá, com base nesses conhecimentos, associa a coluna da esquerda com a coluna da direita, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar pela da direita, ó. A letra A, ela bate com lugar. Caracteriza-se pela valorização das relações de afetividade desenvolvidas pelo indivíduo em relação ao ambiente, sendo resultado de significados construídos pela experiência, com referências afetivas desenvolvidas ao longo da vida. Então, o que seria um lugar? Quando você tem um sentimento, você tem uma história sobre aquilo ali. Então, um lugar para mim é diferente de um lugar para você, sendo a mesma paisagem. Porque para mim, por exemplo, seria aquele lugar que eu nasci, eu tenho toda uma história dela, né? E você, por exemplo, estaria só passando por ali. Essa é a diferença. Então, ela bate com o conceito de lugar. A letra B, ela bate com o conceito de paisagem. Compreende tudo aquilo que nós vemos e o que nossa visão alcança. Trata do domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Forma-se não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. E essa paisagem ela pode vir de duas formas, né? Ou a paisagem natural, que é quando a natureza ela está ali intocada, ou a paisagem que seria cultural, que é aquela modificada pelo homem ou criada pelo homem. A letra C, ela bate com a 5, que seria a rede. Sistema integrado de fluxo que constitui por pontos de acesso, arcos de transmissão e nós ou polos de bifurcação, definindo-se pelo grau de acesso que eles oferecem, além de exibirem aspectos materiais, embora seu conteúdo seja imaterial. Porque eu posso falar de uma rede de transporte, por exemplo, né, que é comum a gente falar sobre isso dentro do sistema de globalização, ou uma rede de internet, que acaba que o conceito ele se bate nos dois, por isso que ele é material ou imaterial. Tá? Pode ser os dois. A letra D bate com a 3, conceito de território. Liga-se à formação econômica e social de uma nação, sendo produto do processo de apropriação e domínio social, cotidianamente inscrevendo-se num campo de poder de relações socioespaciais, nas quais a natureza exterior do homem está presente de diferentes maneiras. Então, quando a gente fala sobre questão de território, gente, não é só a terra, é a terra com todas as suas regras, com todas as suas leis, e o poder. O poder é o mais implícito aqui. Existe um governo, existe um parlamento, né? Existe todo um aparato político por trás dele que é para dominar. Tá? E o último seria a letra E, que bate com o 4, conceito de região. É uma porção de espaço delimitada a partir do agrupamento de aspectos em certa medida homogêneos por um critério físico natural ou socioeconômico. Né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Cultural, entre outros, que resulta em uma diferenciação diária. Conceito de região, a gente vai ver sobre isso bem agora, mais para frente, né? No material do segundo colegial. Aliás, vai dar um pouquinho mais para frente, demora um pouquinho. Região não é uma região que é igual. A cidade X é igual à cidade Y, então ela vai ser regionalizada assim. Elas são mais ou menos parecidas, né? Então vamos regionalizar, por exemplo, em relação ao Sudeste. Mais desenvolvido, tem indústria, tem acesso à internet, tem uma estrutura boa, mas é tudo assim? Não, é mais ou menos. Alguns lugares são mais, outros são menos, né? Tem lugar que algumas coisas batem, outras nem tem, nem existe, mas são iguais. Região do Complexo Regional Nordeste, né? O que marca ali a regionalização? A pobreza, a seca, né? As questões sociais. Mas será que é tudo igual? As capitais não são assim. Mas no contexto geral do Nordeste, ele pega como sendo região de pobreza, né? De piores DHs, esse tipo de coisa. Certo? Então seria mais ou menos. Então a resposta correta aí ficou a letra C.
E aqui tem um comentáriozinho, gente, de cada uma delas. Então, vou deixar um pouquinho parado, depois eu vou mandar o vídeo para vocês, vocês dão uma olhadinha. Se tiver dúvida, é só chamar no WhatsApp, tá? Vou mostrar paisagem, lugar, território. E o último aí é região e redes. Questão 2. Deixa eu ver se dá para deixar já o comentário. Não, não dá. Um mês depois de Donald Trump causar alarme ao reafirmar seu apoio à decisão britânica de sair do bloco, insinuando que outros países podem seguir o exemplo de seu vice, Mike Pence visitou Bruxelas, onde reuniu com Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, nessa segunda, com a mensagem de compromisso, né? Pence também se reuniu com o secretário-geral da OTAN e reiterou o apoio ao governo Trump à aliança. Então, vamos lá. Surgida no contexto da Guerra Fria em 1949, a OTAN lembra que a OTAN está relacionada muito pela questão militar. A União Soviética fez a contrapartida dela lá com o Pacto de Varsóvia, né? No âmbito econômico, vocês lembram também, né? Que foi o Plano Marshall. Em contrapartida, veio a União Soviética e fez lá o Comecon, certo? Nós estamos falando de OTAN, da questão militar. Programa de ajuda econômica que os Estados Unidos direcionam para a Europa, era o Plano Marshall. E lembra que para a Ásia, ele chamava de Plano Colombo. Um programa de incentivo cultural norte-americano aos europeus. OTAN, Plano Cultural. Um programa de intercâmbio científico entre Estados Unidos e a Europa Ocidental. Também não. Uma aliança político-militar dos países ocidentais. Essa é a resposta correta. Letra D. Então, aqui tem um comentáriozinho, né, sobre essa questão. Terceira, leia com atenção os textos a seguir. A política internacional do pós-guerra apresenta duas características que a distinguem de todos os períodos anteriores: a universalidade das relações entre Estados e a bipolarização do poder planetário. A universalidade das relações entre Estados é fruto da desagregação definitiva dos impérios coloniais. A descolonização da Ásia e da África, que se iniciara no entreguerras, praticamente se completa na década de 1960. O aparecimento de dezenas de novos países independentes cria pela primeira vez uma diplomacia efetivamente mundial. Alternativa A. A bipolarização do poder planetário é resultado do enfraquecimento geopolítico das antigas potências e de emergência de duas superpotências capazes de desencadear a destruição de todo o sistema mundial de estados. Segundo, comandando direto e indiretamente dezenas de estados abrigados em suas áreas de influência, as superpotências encetam uma disputa pela hegemonia mundial que tem repercussões nos planos político, econômico e propagandístico. A diplomacia contemporânea se desenvolve em circunstâncias sem precedentes. Raras vezes existiu base menor de entendimento entre as grandes potências, mas tampouco jamais já tão coibido o uso da força. Bom, os textos referem respectivamente a, ao ou aos. Resposta aí seria a letra B, tá? A número 1, a Organização das Nações Unidas, né, que tem como o principal objetivo dela aí zelar pela paz mundial, certo? Então, a Organização das Nações Unidas tem vários secretariados, né, e o principal deles seria, não sei quem lembra aí, né? Acho que a gente chegou a comentar sobre isso em sala de aula, o Conselho de Segurança da ONU, né? Com 5 membros lá que são permanentes, que têm poder de veto, e os membros provisórios que têm uma rotatividade a cada 2 anos. E o segundo, ele está se referindo aos Estados Unidos, né, dominando ali aquele mundo capitalista, de influência capitalista, e a União Soviética, o mundo socialista. Ok? Tirei ela a número 3 também, mas eu não estou achando daqui, não. Mas tá bom, acho que ficou faltando aqui. Na hora de copiar e colar aqui, acho que deu algum problema, tá? Vamos para a próxima. Deixa aqui comentário para vocês. Assertiva 1, 2. Tinha assertiva 3 mesmo. Eu comi bola ali. Questão 4. Tem uma tirinha aí, ó. Você está vendo isso? Pois de um dedo como este depende o destino da humanidade. É só alguém apoiá-lo no botão de comando de uma bomba nuclear para o mundo explodir em pedaços. Então, tirinha da Mafalda, né?
Em agosto de 1945, as bombas atômicas lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki marcaram o início de uma era de 45 anos na qual as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, viveram uma escalada de hostilidade que foi acentuada pela construção do Muro de Berlim em 1961. A tirinha anterior representa esse período que ficou conhecido como Guerra Fria, sobre o qual se pode afirmar, letra A, representou um período de paz entre as potências envolvidas na disputa de hegemonia política e econômica no mundo. Não teve paz, não, tá? Diretamente não teve embate, mas teve toda aquela questão ideológica de pressão e conflitos indiretos apoiados pelas duas grandes potências, né? Apenas os Estados Unidos detinham um monopólio nuclear, também a União Soviética, também tinha. As disputas políticas entre esses países não afetavam a nova divisão geopolítica mundial. Se era briga por área de influência, logicamente que influenciava diretamente, né? Letra D. A política armamentista desenvolvida por esses dois países manteve a humanidade sob ameaça constante de uma guerra nuclear, que, se efetivada, poderia levar à destruição do planeta. Era o que eu falei para vocês, né? Poderia levar à Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra nuclear. Então o mundo tinha medo disso que acontecesse, né? É só lembrar aquela questão da invasão lá dos soviéticos, né, a Cuba, né, o bloqueio que eles fizeram a Cuba ali, né, que achou-se que poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial e que o mundo poderia acabar, inclusive. Então, essa é a correta, a letra D. Letra E, o arsenal atômico dessas potências econômicas foi destruído, eliminando qualquer possibilidade de um confronto nuclear. Eles existem ainda, estão nas mãos dos Estados Unidos, principalmente, Estados Unidos e União Soviética, tá? Mas, além deles, tem também na Coreia do Norte, tem na China, tem no Paquistão, tem na Índia, certo? Tem outras nações que também têm esse poderio aí. Não autorizado, tá? Mas ele existe. Então, vamos para a questão 5. Uma sombra se estendeu sobre os cenários há tão pouco tempo iluminados pela vitória aliada. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização comunista internacional pretendia fazer num futuro imediato. Vamos direto aqui, gente, que eu estou olhando aqui, já está faltando só 12 minutos, nós estamos na metade ainda. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar as mais assim, complexas, que dá mais informação, e as outras eu deixo que vocês dão uma olhada, qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá? Então vou lá, para 5. Vamos terminar ela já que a gente já começou. Vou ver aqui quem está falando. Guerra Fria influenciou a política brasileira? Sim. Durante o período da ditadura militar, nós tivemos essa influência aqui também. O medo que o comunismo invadisse a América Latina levou à questão das ditaduras implementadas na América Latina. Teve influência, sim. Porque na época eu lembro que o João Goulart era o presidente do Brasil e ele tinha toda uma relação com os chineses, né, comércio, muito acordo, visitava a China direto. Então, gente, a questão do Brasil teve influência com a Guerra Fria. Bom, vamos lá então. Letra A. Quando se esboçava a Guerra Fria, período na qual a União Soviética e os Estados Unidos disputavam a hegemonia mundial. Eram as duas nações que disputavam realmente, tá? Essa aqui eu vou pular, tá? Vamos direto para outra. Vou deixar aqui o comentáriozinho, tá? Depois, na hora que eu mandar o vídeo, vocês dão uma olhadinha. Se discordar ou tiver dúvida, me chama aí. Por nada, tá, Jana? Tranquilo. Questão 6. Essa é boa que fala bastante coisa. Em 20 de julho de 1969, o mundo acompanhou maravilhado o desembarque dos astronautas na missão Apollo 11 em solo lunar. No dia seguinte, o jornal de The New York Times abordaria o evento de um ponto de vista exterior à humanidade, estampando poesia na primeira página: Homens andam na Lua. Algumas linhas abaixo, o jornal trazia a célebre frase pronunciada por Neil Armstrong ao pisar em solo lunar: um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. Frase que entrou para a história, né? Considerando o contexto mundial na década de 60 e a chegada do homem na Lua, podemos considerar: primeiro, a conquista da Lua e os consequentes avanços tecnológicos desses frutos dessa realização só podem ser compreendidos no contexto da Guerra Fria, período em que duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, lutavam pela hegemonia política e militar do mundo. Resposta aí, gente, da letra D. 1, 3 e a 5, tá? Então, a número 1 está correta, realmente era isso. Vamos ver o que está errado na 2. Na verdade, a União Soviética não representou uma ameaça à hegemonia norte-americana durante a corrida espacial,
Eles foram os primeiros a ir para o espaço, né? Foi para o espaço com o Yuri Gagarin, lançaram o Sputnik, né? A cadelinha Laika, lembra que foi a cadelinha Laika? Ela morreu, né, durante a explosão. Foram os primeiros, então ele foi sim uma ameaça. Uma vez que nesse período soviético desenvolveram uma parceria com os Estados Unidos, né? Isso não é verdade. Com os Estados Unidos, estações espaciais para pesquisa científica na órbita da Terra, errado. Então a 3 também está certa. Vamos adiantando aí. A 4. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética perderam o interesse pela corrida espacial. Gente, até hoje eles vão para o espaço, até hoje tem aquele sonho, né? Negócio não mais lua, ir para Marte, conhecer outros lugares. Lembra da sonda, né? Tem uma sonda que foi lançada na década de 80 e até hoje já está pelo espaço aí, né? Fazendo pesquisas para a gente, né? E a 5 também está certa, então vamos pular. Vamos pegar só as erradas aqui para ver se dá tempo de corrigir mais o máximo possível, né? Aqui tem um comentário, depois vocês dão uma olhadinha nele. Questão 7. Não, a 7 também fica meio que repetitivo, vamos pular ela. Tem comentário da 7. Questão 8. Vou pegar fechado, gente, porque senão não vai dar tempo. Já falta só nem 8 minutos, né? Falta 3 minutos. A Copa de 2006 mostrou ao mundo uma Alemanha próspera, patriótica e aparentemente livre dos fantasmas de seu passado. O grande marco da reestruturação do país foi a queda do Muro de Berlim em 1989, em uma escala global, que significou a reunificação da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. O que significou, né, a reunificação da Alemanha Ocidental com a Oriental? A resposta letra a desintegração do bloco comunista liderado pela União Soviética na Europa Oriental. Só lembrar que eu falei com vocês, né, que existe aquela questão de não existir uma coisa física com relação à Guerra Fria, a única que existia era o Muro de Berlim. Então, se o Muro de Berlim cai e as Alemanhas são unificadas, é sinal que realmente o comunismo, o socialismo, ele tinha acabado. Tá? Vou deixar também aqui para vocês analisarem depois. Ó. Essas aqui seriam as argumentações, tá? Questão 10 também fala sobre a questão armistícia, né? Então essa aqui também dá para a gente deixar, tá? Isso pode ser a letra C. Vou deixar aqui o comentário para vocês também, dar uma analisada. Tranquilo, galera? Então é o seguinte, na próxima aula a gente vê já a matéria nova, né? Para a gente trabalhar. Então, por enquanto, seria isso aqui, tá? Então, já tem que chamar o pessoal do terceiro. Abração para vocês, gente. Até mais. Qualquer coisa chama no WhatsApp, tá? Tranquilo? Falou, velho. Falou. Até mais, gente. Tchau.